Saúdo cordialmente a toda a comunidade, desejando que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, Pai e Mãe, e a comunhão do Espírito estejam com vocês. Prezada comunidade, caros e caras irmãs, o texto do Evangelho que lemos para hoje, de Lucas 6, versículos 27 a 38, é uma palavra que se encontra dentro de um discurso ético de Jesus, uma fala bem ampla, em que Jesus apresenta diversos conceitos que são centrais para a vida cristã. Dentro de um contexto maior, esta pequena passagem de 11 versículos se encontra no chamado Sermão das Bem-aventuranças. E como nós já refletimos no texto da semana passada, este sermão não acontece no monte, mas na baixada, na planície, para onde Jesus desce para encontrar com o povo pobre, o povo que procura Jesus vindo de diversas procedências, vindo inclusive de cidades do exterior, à procura do consolo das palavras de Jesus e à procura dos sinais que ele fazia. Esse sermão completo de Jesus, no qual consta o nosso texto, ele apresenta uma série de antíteses claras, ou seja, afirmações que contrariam e que estabelecem uma diferença radical entre as partes. E nós tivemos então, nesse estilo profético de fala de Jesus, o texto que antecede esse, a contraposição entre os ricos que buscam sua confiança naquilo que possuem e os pobres que não têm ao que recorrer e, portanto, só podem buscar seu consolo em Deus. Lucas fala para esse contexto de desigualdade e traz uma mensagem de apoio, uma mensagem de proteção, de cuidado para com as pessoas mais pobres e marginalizadas da sociedade para a qual pregava. Lucas apresentava, portanto, o que a gente chama de um radicalismo ético de Jesus. Jesus era radicalmente contraposto a algumas posturas que percebia na sua sociedade. Assim, ele criticava, sobretudo, aqueles ricos e aqueles poderosos, dizendo: os que têm poder procedem assim, mas vocês, meus discípulos, procederão de outra maneira. A primeira parte desse nosso texto, ela é bastante provocativa. Jesus convida a amar os inimigos, convida a fazer o bem a quem nos odeia, virar a face para quem nos dá um tapa e oferecer a sua outra face. Nos convida a dar a túnica restante que nós temos, e se for levada a nossa, então assim que nós deixemos o outro levar a nossa túnica. É a lógica do dar e não pedir o que seria seu de volta. Como pregar isso no mundo de hoje? Como pregar essa palavra num universo onde há tanta violência doméstica, violência contra crianças, violência contra mulheres, violência contra pessoas idosas, pessoas com deficiência? Uma comunidade, uma sociedade onde há tanto racismo, xenofobia, morte violenta daquele que é diferente, violência contra pessoas homossexuais,
onde se vulgariza o direito de matar, de violentar, de torturar. Como oferecer a outra face? Como fazer o bem a quem nos maltrata, a quem nos violenta? Além do universo dessas relações humanas, a palavra de Jesus, ela também é desafiadora nas relações sociais e principalmente, levando em conta as palavras de Lucas, as relações econômicas daquela sociedade, onde há violação das pessoas pobres, marginalizadas, violência contra aqueles excluídos. Como falar sobre isso quando estamos discutindo a miséria para a aposentadoria, uma reforma que não inclui os poderosos da sociedade e que passa a conta da pobreza e da miséria para a parcela mais pobre? A lei que Jesus nos apresenta não é igual à lei de mercado, aquela lei segundo a qual o lucro, o benefício nas relações, o quanto que eu ganho com isso, por que vou abrir a mão do meu lucro? A lei que Jesus apresenta não é essa. Como pregar essa lei numa sociedade tão escandalizada, com lucros estratosféricos para banqueiros, juros altos para a população, impostos abusivos? Como pregar esta palavra de não responder quando temos tantas formas de perseguição e violência? Nós precisamos pensar que a pregação de Jesus não quer encorajar nenhum tipo de quietismo, nenhum tipo de passividade, e principalmente no contexto como o nosso, brasileiro e de América Latina, nós não podemos usar as Escrituras como uma maneira de promover o quietismo por parte daquelas pessoas que sofrem. E será que essa era a intenção de Jesus? Nós precisamos sempre nos reportar ao modo como Jesus coloca o impulso por mudanças, a consternação e a não aceitação, a luta por justiça. Aquilo que nós podemos chamar de não violência ativa. Jesus não foi violento, mas tampouco foi um passivo diante das situações de violência. Deus se opõe ao modo como as coisas acontecem na nossa sociedade. Não quer que continue nenhum tipo de sofrimento. Na segunda parte do texto, Jesus demanda que nós façamos então para os outros aquilo que eles fazem, ou melhor, que nós façamos para os outros aquilo que nós esperamos que eles façam para nós. A chamada regra de ouro, que é uma regra de ouro que a gente chama assim porque ela está presente em quase todas as religiões. Um princípio de vida básico e simples: faça ao outro o que você quer que faça a você. O que fazes demais, dizia Jesus, ao amar somente quem te ama? Que bem que fazes só fazendo bem a quem te ama? Emprestas somente para quem achas que vai pagar. Jesus contrariava esta lógica. Ele dizia, pelo contrário, amem os seus inimigos, façam o bem para eles, emprestem e não esperem receber de volta. Não contabilizem os juros, as multas, bem diferente
das mencionadas leis do mercado, as leis do lucro, da segurança própria, do interesse pessoal. Jesus dizia: eu tenho misericórdia dos outros porque Deus tem misericórdia de ti. Deus também é misericordioso para os que são ingratos e maus. E aqui nós temos o princípio, o principal motor desta proposta de amor que Jesus oferece. Nós só podemos ser misericordiosos porque Deus tem misericórdia conosco. A misericórdia, o ciclo da misericórdia, começa com Deus. A possibilidade de mudar vem de Deus. Por isso, nós precisamos, como Lutero enfatizava, anunciar este amor e denunciar aonde acontecem as injustiças. Precisamos denunciar todos os tipos de exclusão, de exploração, de violência, de relações abusivas. Nós somos chamados a não fazer o mesmo que a sociedade faz. Virem a outra face, não respondam da mesma maneira, não respondam com essa violência que está aí, não respondam com essa agressão contra aqueles que são mais pobres e marginalizados. Não faça você também a violência que se perpetua e que se multiplica na sociedade. A proposta do reino de Deus, apresentada e vivida por Jesus, é oposta às relações que existem no nosso mundo. Deus se opõe ao modo como nós estabelecemos as nossas relações sociais, econômicas, os nossos relacionamentos. Jesus propõe uma forma de não violência ativa, e aqui eu trago uma imagem para a gente pensar um pouco, que nós somos chamados a romper com os ciclos de violência e não perpetuá-lo, não multiplicá-lo, como às vezes parece que é o discurso que está presente em muitas igrejas. Esta compaixão, essa mudança no modo de se posicionar diante de nós vem de Deus. O perdão começa com Deus, a novidade de vida começa com Deus. Que Deus possa transformar a cada um e cada uma de nós quando nós reproduzimos a violência e multiplicamos esse modo de vida que está aí, que nós possamos ser emissários de um novo modo de relacionar-se. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Convido a comunidade a colocar-se de pé para juntos confessar